Olá, meu querido, minha querida. Estamos dando andamento a esse projeto pessoal meu de poder tornar público através da web, da internet, minhas meditações, meus pensamentos dentro da palavra de Deus. Muitas vezes vai ficar restrito ao próprio texto, outras vezes a gente pode lançar mão do que está acontecendo no momento. Mas hoje, particularmente, eu queria ler aqui, meditar alguma coisa que já está na minha cabeça já há alguns dias, o Salmo 19, que é um salmo de Davi. Eu vou fazer a leitura dele agora com você e depois nós vamos pensar um pouco a respeito desse salmo. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 19, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas sua voz se faz ouvir por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol que, como um noivo, sai do seu aposento e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade, e nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doce do que o mel que goteja nos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância para que não me domine, então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Que texto maravilhoso, né? Salmo de Davi, um homem, um poeta, que colocava esse dom que Deus lhe deu nas mãos do Senhor, e Deus revelou coisas maravilhosas a nós através da vida do teu servo. Mas aqui eu queria me deter em dois aspectos que esse salmo lança para nós sobre Deus se revelando à humanidade. Então Deus se revela de várias maneiras a nós, de várias maneiras. Mas nós costumamos dizer que há duas classes de revelação de Deus. Uma revelação geral e uma revelação especial ou específica. Do verso 1 até o verso 6 desse salmo, nós vemos aquilo que chamamos de revelação geral. É a maneira como Deus se apresenta, como Deus se revela, como Deus se mostra, como Deus se desnuda ao olhar as impressões do homem por meio da sua obra criada, por meio também da história, por meio da nossa interioridade, olhando para dentro de nós. Então Deus, ele tem esse prazer, Deus tem essa alegria, Deus tem essa iniciativa de se revelar a nós. E revela a sua glória, a sua grandeza, a sua sabedoria, o seu poder, através de tudo aquilo que ele criou. E o salmista Davi aqui, ele mostra para Deus a sua percepção dessa grandeza de Deus ao olhar para o firmamento. E de uma maneira específica a se deter no astro celeste, o astro rei, que é o Sol, né, do nosso sistema. O Sol. E são, assim, interessante isso, né? Da perspectiva do observador, o Sol percorre um caminho de leste a oeste, né? A gente sabe que é a Terra que está girando, que gira, é o movimento de rotação da Terra.
mas é a impressão do observador. Ele viu o Sol se movimentando, levando o seu calor de uma extremidade à outra da Terra, né? E ele, como um poeta, ele relata a impressão que ele tem desse movimento celeste. E nisto ele vê a glória de Deus e tributa a Deus toda a glória por isso. Mas a partir do versículo 7, e eu diria assim, até o versículo 9, ele vai falar de uma maneira de Deus se revelar mais específica, mais inteligível, codificada. Deus falando através da linguagem humana e Deus falando através da linguagem humana as grandezas da eternidade. Então, o salmista começa a falar da palavra de Deus, dos mandamentos, dos juízos, dos estatutos, da maneira como Deus codificou, como se deveria dar o nosso relacionamento com Ele. A lei toda já havia sido dada a Israel por meio de Moisés. Então, Davi, nessa história um pouco mais tardia, ele tem o conhecimento da palavra de Deus, né? O Pentateuco, né? A Torá, a palavra que rege, as leis que regem as relações dos hebreus entre si, mas primeiro, da relação deles com Deus. E Davi começa a também, do seu ponto de vista, dar as suas impressões a respeito da glória desta palavra, desta maneira muito específica de Deus falar conosco, através da sua palavra. Aqui, por exemplo, no verso 10, quando ele diz, né, de como ele deseja a palavra de Deus, né, são mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro. E aí ele leva ao nível do paladar. Olha que interessante. Mais doces do que o mel que goteja dos favos. Então nós vemos aí uma coisa muito interessante, né? Que Deus, quando se revela, Deus, ele está mostrando quem ele é, mas Deus está esperando uma contrapartida, um feedback, uma resposta da revelação que ele fez e que foi para nós. Só para você entender, Deus não precisa, dentro da sua triunidade, da trindade, Deus não precisa se revelar para si mesmo. É que quando as coisas são criadas, Deus cria todas as coisas, Deus não cria e se ausenta. Ao mesmo tempo que Deus transcende, isto é, Ele está muito acima e além de tudo que Ele criou, ao mesmo tempo Ele é imanente, Ele é profundamente relacionado, envolvido com a sua criação. Então, quando Deus se revela, o que Ele espera de nós, criados em imagem e semelhança dEle? Que nós nos comuniquemos com Ele. Então veja, Ele se comunica primeiro, Ele se revela primeiro, Ele se mostra primeiro de uma maneira geral a todos os homens por meio da sua obra criada, mas Ele vem e fala, codificado dentro do nosso nível e capacidade de absorção intelectual, racional. Ele fala conosco de maneira clara, porque Ele quer estabelecer relacionamento conosco por meio da comunicação. E essa linguagem não verbal, presente na nossa visualização, na nossa percepção pelos sentidos de tudo que Ele criou, mas essa comunicação verbal que se dá através dele falar conosco através de decretos, de estatutos, de mandamentos, de palavra escrita ou de palavra inteligível, codificada. E Ele espera que esse nível nosso de verbalização chegue até Ele também. E eu vou ser mais ousado aqui, apesar de Davi colocar de maneira estanque no Salmo, do verso 1 ao verso 6, a revelação geral,
E a partir do 7, essa revelação específica, eu não vejo as coisas assim separadas. Eu vejo como uma foto, um retrato meu numa paisagem. Eu apareço num primeiro plano, mas a minha presença tem a ver com o cenário. Quer dizer, a palavra específica tem a ver com a glória que se vê diante de tudo que foi criado. É um plano sobre o outro plano. Algo em primeiro plano e algo em segundo plano. Se Davi, num primeiro plano, coloca a obra criada do verso 1 ao verso 6, ele inverte os planos, o foco, do verso 7 em diante, quando ele especifica a palavra. Mas estão as duas ali. Deus está se comunicando concomitantemente, isto é, ao mesmo tempo, de forma geral e de forma específica. E ele não está se comunicando a uns ou a outros, porque ele tomou a iniciativa de se comunicar de maneira geral e está se comunicando a todos. A todos. A palavra de Deus, ela precisa ser ouvida por todos, porque Deus quer se comunicar com todos aqueles a quem Ele criou. E quando nós atendemos a esse desejo de Deus em querer se comunicar conosco, e nós damos esse feedback, nós damos esse retorno, Ele fala de maneira maravilhosa. E fala dentro do nosso coração, com as transformações que Ele promove no nosso coração. Olha que interessante. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Eu só posso querer ser agradável a Deus quando eu tenho noção de quem eu sou, por ter visto a glória de Deus no primeiro momento. Primeiro nós vemos a grandeza de Deus, e isso é paradigma, isso é o modelo. Depois, ao olharmos para nós vemos e entendemos quem nós realmente somos. E aí nós temos a noção do quão pecadores somos, e nós queremos que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração, nós queremos que eles sejam agradáveis a esse Deus que se mostra glorioso por meio da palavra que Ele falou ao nosso coração e por meio da beleza toda da sua obra criada. Quando se estabelece esse nível de comunicação entre Deus e nós, entre nós e Deus, você criou um ambiente maravilhoso de relacionamento. E aí eu me lembro de Millard Erickson, na sua teologia sistemática, quando ele diz que quando Deus se revela para nós termos conhecimento dele. E o conhecimento não é intelectual. O conhecimento é para que nós saibamos nos relacionar com Deus. E em Cristo, Deus restabelece em nós a possibilidade de relacionamento nosso com Deus por meio do amor. Cristo amou o mundo e se deu, né? E quando nós estamos em Cristo, nós aprendemos a nos relacionar com Deus, que se revela em amor através do seu Filho Jesus, nosso Senhor. E o que me deixa triste é que às vezes nós vivemos tão inebriados, tão iludidos com a realidade que nos circunda, que nós deixamos de ver Deus presente nessa realidade que nos circunda. Às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso coração que nós deixamos de ver que Deus está aqui dentro, aguardando relacionamento. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, ajuda-nos a sempre estarmos sensíveis, receptivos e prontos a um relacionamento de amor contigo. Porque o Senhor se revela a nós, porque o Senhor quer se relacionar conosco. Em nome de Jesus, teu Filho, o caminho, a verdade e a vida, nós oramos. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã.
Que essas palavras que tão bem me fizeram façam bem a você também. Um abração. Deus te abençoe.